Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso foco está numa coisa que, olha, mexe com a vida de muito brasileiro: a fiscalização de trânsito. É verdade. Vamos analisar a Resolução CONTRAN número 985 de 2022. Essa resolução criou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT. A gente se baseou num material bem detalhado sobre essa norma, que é complexa, né? Bastante complexa. E a nossa missão aqui é tentar decifrar esse manual de instruções das multas, né? O que realmente importa saber sobre ele? Como é que ele tenta padronizar a fiscalização num país tão grande, tão diverso como o Brasil? Vamos tentar extrair o principal. Olha, é uma tarefa e tanto. Essa resolução é, de fato, um marco importante. Ela veio para consolidar, para atualizar muita coisa que estava solta por aí, sabe? Substituiu normas antigas como a Resolução 925, e o objetivo principal é esse mesmo que você falou: tentar uniformizar os procedimentos no Brasil todo. É tipo o livro de regras oficial do jogo da fiscalização. Um livro de regras oficial. Gostei disso. Bom, então, por onde a gente começa a folhear esse livro? A estrutura dele me parece um bom ponto de partida. A fonte que a gente viu diz que são duas partes principais, né? Exatamente, a gente tem a parte geral e as fichas de enquadramento. E aqui já tem um ponto crucial, viu? Para quem quer entender o sistema de um modo geral, sem ser o agente que está lá na ponta autuando, o ouro está na parte geral. Ah, é? Por que essa separação tão marcada? O que tem nessas fichas de tão diferente? Com mais de 800 páginas. Uau. 800 páginas, detalhando cada infração, cada código, o que o agente tem que olhar. É a ferramenta de consulta dele, para preencher o auto direitinho. Agora, a parte geral, essa sim. Ali estão os princípios, os conceitos, os procedimentos gerais. As regras do jogo que valem para todo mundo, né? Do motorista a quem julga o recurso. As ideias centrais estão ali. Entendi. É como se a parte geral fosse a constituição da fiscalização, vamos dizer assim. E as fichas, as leis específicas para cada infração. Boa analogia. É por aí mesmo. E mesmo que venham atualizações, como aquela resolução 1003 que a fonte menciona, esses conceitos da parte geral, eles continuam valendo, sabe? São a base. Falando em base, em conceitos, qual é o peso real desse manual? Porque a fonte usa uma comparação forte. Diz que ele funciona como a súmula do trânsito. O que isso quer dizer na prática? É uma comparação excelente. Significa que o manual não é só um guia de sugestões, um manual de boas práticas. Não. Ele consolida a interpretação oficial do CONTRAN, que é quem faz as normas, e da SENATRAN, que coordena tudo. É como eles dizem que a lei deve ser aplicada na hora da fiscalização. Ah, então peraí. Se tem uma dúvida de como interpretar a lei na hora de multar, o que está escrito no manual é o que vale? Tipo, a palavra final? Basicamente, sim. E o ponto mais forte disso tudo é o tal do efeito vinculante. Isso é muito sério. Vinculante? Significa que todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, DETRANS, prefeituras, polícias rodoviárias, as juntas de recurso, que são as JARes, os conselhos estaduais, os CETRANS, todos eles são obrigados a seguir o que está no manual. Não é uma escolha, sabe? É ordem. Nossa, isso dá uma força enorme para o documento. Muda totalmente a ideia de ser só um manualzinho. Ok, então vamos mergulhar num desses conceitos-chave. A autuação. O manual diz que é um ato administrativo vinculado. Isso soa bem técnico. O que significa esse vinculado? Vinculado é tipo o contrário de discricionário. Quer dizer que o agente de trânsito, quando ele constata uma infração, ele não tem escolha. Não pode decidir, eu vou multar ou não vou multar baseado se gostou da pessoa, se tá de bom humor, nada disso. A lei o vincula, obriga ele a agir. Então ele tem que autuar. Constatou a infração. Tem que lavrar o auto de infração de trânsito, AIT. Não tem meio termo legal. E aquela história que a gente sempre ouve do dá um jeitinho, pede para relevar. Isso não existe legalmente.
Fico pensando naquela tensão na beira da estrada, né? Legalmente não. A fonte que a gente usou é bem clara nisso. Cita até o risco do agente cometer prevaricação, que é um crime administrativo se ele deixar de autuar quando devia. Nossa! É um jeito de tentar garantir isonomia, né? Tratar todo mundo igual perante a lei, evitar que seja algo pessoal ou até evitar corrupção. Claro que na prática, né, a relação humana existe, mas a regra oficial é essa. Viu a infração, tem que autuar. Entendi. E o que dispara essa obrigação de autuar é a tal da constatação? Como é que o manual define esse momento em que o agente constata a infração? A constatação é basicamente o flagrante. O agente vê a infração acontecendo ali na hora ou percebe que ela acabou de acontecer. Isso pode ser com o veículo andando, parado, estacionado e um ponto importante, pode ser com ou sem abordagem do veículo. Ah, isso é interessante. Quer dizer, a multa pode chegar em casa depois, sem o motorista nem ter sido parado na hora. Exatamente. Para um monte de infrações, excesso de velocidade pego por radar, avanço de sinal, usar o celular dirigindo, estacionar em lugar proibido, a abordagem não é obrigatória para constatar a infração. Mas é claro que tem outras infrações que só dá para saber abordando, né? Tipo, Verificar se a CNH está vencida, ver como está o pneu ou se o motorista bebeu. Aí tem que parar mesmo. e o resultado final dessa constatação é o AIT, o auto de infração. Isso, o AIT. É o documento que oficializa tudo, que começa o processo administrativo que pode levar a multa, pontos na carteira, essas coisas. E ele tem que seguir um monte de regrinha formal que está lá no artigo 280 do Código de Trânsito, o CTB, e que o manual detalha bem. A gente falou do agente, mas quem exatamente o manual considera agente da autoridade de trânsito? A fonte que a gente viu deu um destaque para isso. Disse que a lista na Resolução 985 é específica. Sim, é bom ter essa lista em mente, a da resolução, né? São eles, primeiro, os agentes de trânsito dos órgãos executivos, tipo SET, DR, DENIT, e os agentes municipais. Certo. Segundo, os policiais rodoviários federais, a PRF. Terceiro, os policiais militares da ativa, mas aqui tem um detalhe importante, precisa ter um convênio assinado entre o órgão de trânsito e a PM, não é automático. Ah, precisa do convênio. Precisa. Quarto, os guardas municipais também, mesma coisa. Precisa convênio e tem que seguir as regras da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas. Também com convênio. Isso. E por último, uma categoria que a gente vê menos, agentes policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, também só se tiver convênio. Esse ponto do convênio para PM e para a Guarda Municipal é um curioso, né? A fonte até fez uma distinção, falou de quem é agente e quem está sendo agente. Qual que é a lógica disso? É uma diferença conceitual interessante, sabe? Os agentes dos órgãos de trânsito e os PRFs, a fiscalização de trânsito é a função principal deles, está na natureza do cargo. Eles são agentes da autoridade de trânsito por definição. Uhum. Já os PMs, os guardas municipais, os policiais legislativos, eles têm outras funções como prioridade. Quando eles atuam fiscalizando o trânsito, eles estão exercendo essa função de forma adicional. Por isso, a necessidade do convênio, do treinamento específico, mostra que não é qualquer um que pode sair multando, depende desse acordo formal. Faz sentido, faz todo sentido. Agora, vamos entrar na parte que a fonte chamou de coração da resolução. Aquela que realmente mexe em como as multas são aplicadas na prática. Os tipos de infrações. O manual criou umas classificações que definem se você leva uma ou várias multas numa mesma situação. Vamos começar pelas infrações concorrentes. O que é isso? Então, infrações concorrentes são aquelas em que, para cometer uma infração, você necessariamente comete outra junto. Uma é condição para outra acontecer. Elas andam grudadas, tipo causa e efeito, na mesma manobra. E aí, como a gente faz? Dá multa para as duas. Não. A regra aqui é clara. Lavra-se um único AIT, só uma multa. E o critério para escolher qual infração vai para o papel é aquela que melhor descreve a conduta principal, a manobra mais importante que o agente viu. A fonte deu aquele exemplo clássico, né? Da ultrapassagem pelo acostamento.
Exatamente. Para ultrapassar pelo acostamento, que é uma infração lá do artigo 202 do CTB, o carro precisa obrigatoriamente transitar pelo acostamento, que é outra infração do 193. Uma coisa implica a outra. Ah, tá. O agente não vai dar 2 multas por isso. Ele vai escolher a infração que pega a alma da manobra. Ultrapassar pelo acostamento descreve melhor o que aconteceu do que só transitar pelo acostamento. Então, a multa vai ser pelo 202. Entendi. A lógica é punir a ação mais grave ou mais específica daquela situação. E o contrário disso seriam as infrações concomitantes, é isso? Isso mesmo. As concomitantes são infrações diferentes que acontecem ao mesmo tempo, mas são independentes uma da outra. Uma não é causa necessária da outra. Pensa em várias coisas erradas acontecendo juntas, mas cada uma por si. E aí a regra muda totalmente, né? Muda. Aqui a regra é: lavra-se um AIT para cada infração que o agente viu. Elas se somam. Cada erro é uma multa. O exemplo de ciclista na fonte foi bem claro para mim. Foi ótimo, né? O motorista passa pelo ciclista sem reduzir a velocidade, artigo 220, inciso 13, e também não mantém a distância lateral segura de 1,5 m, artigo 201. São 2 ações perigosas, acontecendo juntas, mas uma não depende da outra para existir. Resultado? 2 AITs. 2 multas. E se, além disso tudo, o motorista tivesse, sei lá, falando no celular e sem cinto, seriam mais 2 AITs. 4 multas numa só abordagem. A fonte até contou um caso real de uma moto que levou 6 AITs de uma vez. 6 multas numa moto? Caramba, mas a fonte fez uma ressalva importante sobre o cinto de segurança, né? Falou que se o motorista e o passageiro estão sem cinto, não são 2 multas. Como assim? Ah, bem lembrado. É uma exceção curiosa essa regra do concomitante. Nesse caso específico, motorista e passageiros sem cinto no mesmo carro, o manual orienta a tratar como se fosse infração concorrente. Ah, é? É. Lavra um único AIT, geralmente no CPF do condutor, que é o responsável pelo carro e por quem está dentro, e aí o agente tem que escrever lá no campo observações do AIT que o passageiro também estava sem cinto. Ué, por quê? Olha, talvez para simplificar o processo, não sei o motivo exato, mas o fato é, para essa situação do cinto, é um AIT só. Que detalhe, hein? Interessante. Agora vamos para 2 categorias que a fonte disse que são mais recentes, vieram com a resolução 985. Infrações continuadas. O que muda aqui? As continuadas e as sucessivas, que a gente vai ver daqui a pouco, elas tratam da repetição da mesma infração, seja no tempo ou no espaço. A infração continuada é quando uma única conduta errada se prolonga no tempo, sem parar, de forma ininterrupta e é vista mais de uma vez pelo agente, ou até por agentes diferentes. E como fica a multa nesse caso? De algo que continua errado sem parar? A regra é um único AIT. A ideia é que é a mesma onda de infração que está continuando. Um ponto-chave aqui: se o motorista for abordado, aí a continuidade acaba naquele momento. Como isso funciona na prática? Os exemplos da fonte ajudaram a clarear. Ajudaram mesmo. O primeiro é o do cinto de novo. O carro passa pelo agente 1. O motorista está sem cinto, mas não é parado. Mais para frente, passa pela agente 2, continua sem cinto, também não é parado. Isso é considerado uma única infração continuada. Só pode ter um AIT ou do primeiro agente que viu ou registrado pelo sistema. Certo. O segundo exemplo é o do carro estacionado em local proibido. A viatura 1 passa, vê o carro lá, autua, o motorista não está presente. Passa um tempão, horas depois, a viatura 2 passa e o carro continua estacionado no mesmo lugar proibido. Não pode autuar de novo. É a mesma infração de estacionamento que está se prolongando. Ah, entendi. Só seria diferente se o motorista estivesse lá na primeira vez, fosse orientado a sair e não saísse, ou se ele saísse e voltasse a estacionar depois. Aí quebraria a continuidade. Entendi a lógica do continuar sem parar. E o que diferencia isso das infrações sucessivas, então?
As sucessivas também falam da repetição da mesma infração, mas de um jeito intermitente. Ou seja, a conduta para e recomeça, ou acontece em pontos diferentes do caminho. Não é aquele estado contínuo, sem interrupção. E a regra de autuação para sucessivas? É diferente. Aqui muda de novo. Lavra-se um AIT para cada ocorrência. Cada vez que a infração acontece de novo, de forma separada, é uma nova multa. O exemplo do sinal vermelho pareceu bem direto. Sim, muito claro. O motorista avança o sinal vermelho no cruzamento A. O agente V autua, AIT 1. Continua dirigindo, mais para frente, no mesmo trajeto, avança outro sinal vermelho no cruzamento B. O agente vê de novo, autua, AIT 2. São duas infrações iguais, mas em momentos e locais distintos, são sucessivas. Outro exemplo, voltando para o estacionamento proibido. O agente aborda o motorista, lava um AIT e o motorista tira o carro da vaga proibida. Beleza. Se minutos ou horas depois, esse mesmo motorista volta e estaciona de novo no lugar proibido ou em outro lugar proibido e soma nova infração, sucessiva à primeira. Ah, porque ele tirou o carro e voltou. Exato. A retirada do veículo quebrou a continuidade. Quando ele voltou e estacionou errado de novo, começou uma nova ocorrência e isso gera um segundo AIT. Ok. Deixa eu ver se eu organizei a cabeça. Concorrente e continuada geralmente dão uma multa só. Concomitante e sucessiva geralmente dão várias multas. A diferença principal é se a gente está falando de infrações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, concorrente e concomitante, ou da repetição da mesma infração, continuada sucessiva. Acertei? Perfeito. É uma ótima forma de resumir a lógica central. Concorrente concomitante lida com a mistura de tipos diferentes de erro. Continuada sucessiva lida com a persistência ou a repetição do mesmo erro ao longo do tempo ou do caminho. E aí, se essa repetição é contínua, sem parar, ou sucessiva, com interrupção, isso define se há uma ou várias multas pelo mesmo tipo de erro repetido. Parece complicado, mas com os exemplos vai ficando mais claro. O manual pensou até em situações bem específicas, tipo como multar veículos combinados, tipo caminhão com um carreta. Como que ele resolve aquela dúvida? Qual placa eu multo? A do caminhão ou a da carreta? Sim, ele tem regras para isso também, bem detalhadas. Basicamente, são 3 cenários. Cenário 1. Infrações de circulação. Tipo excesso de velocidade, avançar sinal, fazer uma conversão proibida. Coisas que o conjunto todo faz enquanto está andando. A regra geral é multar preferencialmente a unidade tratora. O cavalinho e o caminhão. Isso, o cavalinho. Mas você disse preferencialmente. E se não der para ver a placa do caminhão direito? Aí tem a exceção. O agente pode multar pela placa da unidade tracionada, o semi-reboque, a carreta, mas ele tem que escrever lá no campo observações do AIT que era uma combinação e que a placa anotada é da parte de trás porque não deu para identificar da frente. Entendi. Ok. Cenário 2. Infrações de condição do veículo. Tipo pneu careca, lanterna queimada, problema no documento. Aqui a lógica muda. A multa vai para a placa da unidade onde está o problema. Se o pneu careca é do caminhão, multa na placa do caminhão. Se a lanterna queimada é lá do semi-reboque, a multa vai para a placa do semi-reboque. E se cada um tiver um problema diferente? Aí podem ser 2 AITs, por exemplo, farol queimado no caminhão e excesso de dimensão lá na carreta. Seria um AIT para a placa do caminhão, pelo farol, e outro AIT para a placa da carreta pelo excesso de dimensão. Tá. E o cenário 3? Infrações de estacionamento do conjunto. Aqui, o que manda é se eles estão engatados ou não. Regra 1. Se o caminhão e o semi-reboque estão acoplados, engatadinhos e estacionados em um lugar proibido, a multa vai só para a placa da unidade tratora, a do caminhão. Para o estacionamento, o conjunto é responsabilidade do caminhão. Só para o caminhão, mesmo que a carreta esteja ocupando a vaga errada. Se estiverem engatados, sim. Agora, regra 2. Se o semi-reboque está desacoplado, desengatado e estacionado sozinho em local proibido, aí a multa vai para a placa dele mesmo, da carreta. Ah, entendi.
A conexão física é que manda no estacionamento do conjunto. Exatamente. Engatou, o caminhão responde pelo conjunto parado. Desengatou, cada um por si. Para a gente ir fechando os pontos principais, o manual também fala das medidas administrativas, né? Aquelas ações que a gente toma na hora, além da multa. Isso. São aquelas providências imediatas, tipo reter o veículo até arrumar o problema, remover para o pátio, recolher a CNH ou o documento do carro, CRLV, obrigar a tirar o excesso de carga. A lista principal está lá no artigo 269 do CTB. A fonte até brincou que a maioria começa com R ou T, né? Retenção, remoção, recolhimento, transbordo. É verdade. Mas a Resolução 985 trouxe alguma novidade nisso também. Trouxe sim. Ela, de forma bem clara, reconhece e coloca no procedimento padrão do manual outras medidas administrativas que já existiam em outros artigos do CTB, mas que ficavam meio espalhadas, sabe? Não estavam naquela lista principal do 269. Ah, então tem mais coisa além daquela lista famosa. Pode dar uns exemplos dessas medidas extra-lista? Bicicleta, em alguns casos específicos, art. 255, e aquela obrigação de fazer o motorista voltar para o ponto onde ele fugiu do pedágio ou da fiscalização, art. 278. Então aquela dica da fonte é super importante aqui. Com certeza. Quando a gente analisa uma situação ou responde uma questão sobre medida administrativa, tem que ficar ligado se a pergunta está falando só do artigo 269 do CTB ou se está considerando o manual, a Resolução 985, de forma mais ampla, que inclui essas outras medidas de outros artigos. A resposta certa pode mudar dependendo disso. Uau, quanta coisa! Recapitulando rapidinho, a gente viu a estrutura do manual, parte geral versus fichas, o peso daquele efeito vinculante, o conceito da autuação ser um ato vinculado, sem escolha para o agente, quem pode ser agente, lembrando dos convênios, e aí a gente destrinchou a lógica das infrações, concorrentes, concomitantes, continuadas e sucessivas. Ufa! E ainda as regras para caminhão com carreta e a visão mais ampla das medidas administrativas. Exato. E perceber essa lógica toda, essa tentativa de criar um padrão, não é útil só para quem vai fazer concurso ou trabalha com isso, né? Ajuda qualquer motorista a entender melhor por que uma multa foi aplicada daquele jeito, ou porque às vezes parece que vem um monte de multa numa parada só. Mostra o esforço em criar um sistema, embora não dá para negar, ele seja bem complexo. E essa complexidade toda, buscando essa uniformidade, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar, né? Justamente. Se a gente pensar que esse manual é tão cheio de detalhe, tem força de lei para todo mundo do sistema e quer ser a palavra final na interpretação, fica a pergunta no ar: será que todo esse conhecimento técnico, todas essas regrinhas, essas diferenças entre concorrente, concomitante, continuada, sucessiva, será que isso chega mesmo e é aplicado igualzinho por todos os milhares de agentes em cada cidade, em cada rodovia desse Brasil? Qual será o tamanho do espaço que existe entre a regra escrita, tão detalhada, e a aplicação real, ali na hora, no calor da abordagem, nas 1001 situações diferentes do dia a dia? É algo para a gente pensar sobre a distância entre a teoria e a prática na fiscalização de trânsito.